Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos encerrar o nosso estudo a respeito da parte geral do Código de Processo Civil, com a formação, a suspensão e a extinção do processo. Quando nós iniciamos o estudo lá do processo, lá ainda em Teoria Geral do Processo, nós aprendemos que o Poder Judiciário ele realiza a sua função principal, que é a prestação jurisdicional, através de um instrumento, e esse instrumento é chamado de processo. O processo é que dá ao Estado juiz condição de realizar a prestação jurisdicional, de realizar, enfim, a sua função. Então, o processo, conforme nós já estudamos, ele é uma relação jurídica, né? Apesar de termos várias definições do que seja a natureza jurídica do processo, uns dizem que é situação jurídica, outros dizem que é relação jurídica, mas na realidade o que se aceita, né, odiernamente, é que o processo seja uma relação jurídica, né? Ou seja, existe aí o dever do Estado, tá, em compor aquele conflito de interesses em regra apresentado aí pelo autor em juízo, né? Então, não obstante o processo acertar a relação jurídica entre as partes, o que, num primeiro momento, nos dá a impressão de que seja, né, uma relação de natureza privada, o processo, ele, quando acerta essa relação jurídica entre as partes, ele está também fazendo o quê? Ele está atendendo um reclamo social, um reclamo da sociedade, que é a pacificação social. Então, o processo, sem sombra de dúvida, é uma relação jurídica, né, de direito público, mesmo porque as partes, autor e réu, né, elas, ao final, terão que se submeterem, né, forçosamente a aquilo que ficou decidido, né, lá em juízo. Lógico, terão que se submeterem, mas ao final, né, do esgotamento aí de todos os recursos, ou seja, após o trânsito em julgado, né, material aí da decisão, é que as partes se submeterão, né, aquilo que ficou decidido. Não há outra forma, terão que se submeter, né, àquilo que ficou decidido. Por isso, o processo é uma relação jurídica, né, de direito público. O processo, na realidade, ele é uma relação jurídica triangular. Ela tem o quê? Ela tem o autor, ela tem o juiz e tem o réu. Mas, num primeiro momento, né, nós temos uma relação angular, ou seja, onde o autor, ele, com a petição inicial, ele provoca o Poder Judiciário e, no primeiro momento, ele vincula quem? Vincula o juiz. O juiz, uma vez vinculado, determina que o réu seja comunicado daquela pretensão. A essa comunicação chamamos de citação. E aí, quando há a citação, né, a citação válida, aí completa-se essa relação jurídica processual, né? Então, o processo, tecnicamente, ele só aparece quando há a citação válida do réu. É certo que em algumas situações, né, excepcionais, o legislador até permite que o juiz, inclusive, profira sentença em um processo antes da citação, mas são situações excepcionalíssimas. Posso citar uma, talvez a mais evidente, que é aquela preconizada no artigo 332 do CPC, que veremos, né, mais adiante, que diz que naquele caso o juiz, ou naqueles casos, né, ditados pelo artigo 332, o juiz poderá julgar improcedente a ação de forma liminar, antes mesmo até de citar o réu. Mas isso é exceção. A regra é que o processo, ele só se forma, né,
categoricamente se forma através da citação válida do réu. E o processo, gente, uma vez ele se formando, né, ele se estabilizará tanto no aspecto subjetivo quanto no aspecto objetivo, né? Uma vez iniciado o processo, as partes serão as mesmas até o final, salvo naqueles casos, né, em que há a morte de uma das partes, onde haverá a possibilidade da habilitação dos seus sucessores. Mas se não é caso, né, da morte de uma das partes, o processo tem que se iniciar e se encerrar entre as mesmas partes. Com relação ao objeto, também, pedido, causa de pedir, deverão ser a mesma ou as mesmas desde o início até o final. É certo que, excepcionalmente, também se admite que haja mudança do pedido, mas aí é exceção. Por exemplo, o legislador lá diz, e vamos estudar isso a partir do artigo 319, que o pedido poderá ser alterado antes da citação, sem a anuência do réu, e com a anuência do réu após a citação até o despacho saneador, né? Então, há também possibilidade da alteração, né, quanto ao aspecto objetivo, mas também isso é exceção. Quanto ao aspecto subjetivo, também poderá haver alteração, mas isso é exceção. A regra é que, uma vez formado o processo, ele se estabiliza, tá? E se estabilizará a partir do momento da citação. No momento em que há citação válida, haverá o processo, tá? E ele se desenvolverá até o final, né? Sem que haja aí nenhuma alteração. E o processo, uma vez iniciado, gente, ele se desenvolverá sem nenhum tipo de interrupção, né? Essa é a dinâmica normal do processo, ele se iniciar e terminar sem nenhuma interrupção. E é isso, inclusive, né, o que o autor, o que a sociedade em si, ela deseja, um processo que se desenvolva continuamente, sem interrupção e ainda o mais rápido possível, né? Tanto é que o legislador constitucional, lá no artigo 5º, inciso 78, ele fala que todos têm direito a um processo, seja administrativo ou judicial, né, de forma rápida. Então, o processo, ele normalmente, a sua dinâmica é sem nenhuma interrupção. Mas existem algumas crises processuais, como a doutrina, né, aí prefere chamar, que em algumas circunstâncias esse processo ele tem que parar, né? É o que chamamos de causas de suspensão, né, processual, né? Então tem uns momentos em que o processo ele tem que parar, se suspender por algum momento, né, por algum tempo, e depois continuar. E nós veremos isso, né, já agora quando falarmos do artigo 313 do CPC, que é aquele que diz quais são esses casos, pelo menos não de forma exaustiva, né, mas quais são esses casos em que o processo ele parará, ele se suspenderá em decorrência dessas crises processuais, conforme a doutrina aí se pronuncia, né? E o processo, só relembrando, ele tem os seus sujeitos, né? Quem faz parte do processo? Quem figura no processo, né? E aí nós temos a figura do juiz, né, que é o gestor do processo, e temos também o autor e o réu. Se não houver autor, não houver o réu, não haverá processo. Quando falamos em juiz, poder judiciário, né, é lógico que o juiz, o poder que é o funcionário, né, especial aí, né, do poder judiciário, ele tem, né, fundamental importância, mas só o juiz não será suficiente para que o processo ele nasça
se desenvolva legalmente, né? A necessidade da presença aí do autor ou réu, que são os demais sujeitos processuais. E também relembrando de que o processo, ele, para se iniciar, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser requerido. Alguém tem que provocar o Poder Judiciário para que o processo nasça. Se não houver provocação do Poder Judiciário, não haverá nascimento do processo. E quem provocará? A parte interessada, né? Isso é necessário para que o processo ele se desenvolva, né? E aí já vimos que temos, né, isso já estudamos lá em Teoria Geral do Processo, para que um processo, né, ele nasça validamente, precisamos ter o quê? Precisamos ter lá aqueles pressupostos processuais de existência, né? Por exemplo, tem que ter petição inicial, né? Tem que ter juízo competente, né? Tem que ter citação, né? Para que o processo ele nasça. E depois que o processo nasce, nós temos os chamados pressupostos processuais de validade. Nasceu o processo, agora para que ele continue vivo, a necessidade também de alguns requisitos. Por exemplo, aquela petição inicial tem que ser válida, porque se ela não for, o processo se extingue, né? Aí pelo indeferimento da petição inicial, né? O juízo tem que ser competente, porque não é somente suficiente que haja autoridade judiciária. Essa autoridade judiciária ela tem que ser competente, porque senão o processo não sobrevive, né? As partes no processo, elas têm que ter o quê? Elas têm que ter capacidade processual, né, que é diferente da capacidade de ser parte. Capacidade de ser parte, todos têm. Capacidade processual é a capacidade de, por si só, né, litigar no processo. E se não tiver capacidade processual, por exemplo, o menor, né, de 18 anos, ou o maior incapaz, a necessidade de alguém o represente em juízo. No caso das pessoas jurídicas, né, também tem que ter alguém que as represente em juízo. Enfim, o processo ele tem que se iniciar a requerimento do interessado. Isso está na parte inicial do artigo 2º do próprio CPC. É o que a doutrina chama, né, de processo dispositivo, ou seja, aquele que tem que ser requerido, né, para que nasça, né, aí legalmente. E temos o chamado processo inquisitivo, né, que é aquele no qual o próprio juiz, né, ele por força da parte final do artigo 2º do CPC, ele determina de ofício que o processo se instaure. Mas aí são situações bem especiais, né? Então, genericamente falando, o processo ele é dispositivo quando é requerido, e quando o seu nascimento é determinado de ofício, ele é doutrinariamente, genericamente chamado de processo inquisitivo. Não estou dizendo que o nosso processo ele seja inquisitivo. O processo inquisitivo, tecnicamente falando, é aquele que se concentra na mesma pessoa o poder de denunciar, de acusar o poder de acusar e de decidir, o que não é o caso, tá? Então, tecnicamente, não estou dizendo que o nosso processo seja inquisitivo, tá? Não é isso, né? Nosso processo ele é acusatório, ou seja, tem que alguém requerer, tem alguém que julga e tem alguém que pode se defender. Mas quando eu falo processo dispositivo e inquisitivo, é uma definição genérica. Dispositivo, faça o princípio de dispositivo, que as partes têm que requerer, né, aquilo que querem. E inquisitivo, aquilo que o juiz poderá, de ofício, assim determinar. Pois bem, mas o processo ele nasce de uma ação, né? E é importante, gente, identificarmos qual é o momento em que essa ação é proposta, né? O código anterior ele até era um pouco confuso, né? Ele dizia que o processo se iniciava, né, a partir do despacho do juiz, desde que a citação fosse válida. O código atual ele é bem mais, né,
didático nesse sentido. Então, genericamente, né, podemos dizer que a ação ela se considera proposta a partir do momento que você protocola a petição inicial, né? Desde que a citação seja válida. Porque se a citação é válida e ela se deu 15 dias após o protocolo da petição inicial, considera-se que a ação tenha sido proposta não a partir do momento da citação, mas a partir do momento em que foi protocolado. Não é nem a partir da distribuição, do registro, não, tá? Da ação, e sim a partir do simples protocolo. E isso, gente, tem influência. Alguém pode falar, mas por que eu tenho que saber o momento em que a ação é proposta? Porque o que isso vai modificar na minha vida? Ora, porque identificar o momento em que a ação é proposta, tá? É interessante, por exemplo, para colocar o devedor em mora, tá? No caso da interrupção da prescrição, né? São situações para tornar litigiosa a coisa, né? Que são os efeitos da citação. A citação, quando nós estudamos ela, né? Lá atrás, nós vimos que são os efeitos da citação válida: colocar o devedor em mora, interromper a prescrição e tornar litigiosa a coisa. Então, por isso é importante, né, aí verificarmos o momento em que a ação é proposta, o momento em que o processo se inicia, né? E o artigo 312 ele fala, não, considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Então o legislador foi bem claro, não há margem mais para qualquer discussão. Todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 240, são justamente esses efeitos que eu acabei de dizer, que são os efeitos da citação válida, né? Depois que for validamente citado. Então, a citação, se ela for feita lá adiante, né, aí efetuada, não tem nenhuma relevância quanto ao momento em que ela é efetuada, pois se ela é validamente efetuada, retroage-se, né, ao momento em que a petição ela é protocolada. Então, não há nenhum tipo de dúvida a mais com relação ao momento em que a ação é proposta. Proposta a partir do protocolo da petição, tá? Desde que a citação seja feita de forma válida. E aí não importa, né, o tempo em que a citação foi efetuada, né? E uma vez, né, feita a citação, nós já vimos que há o quê? Há a estabilização do processo, tanto quanto ao aspecto objetivo, quanto ao aspecto subjetivo. E o processo aí terá que caminhar até o final, né, sem que haja interrupção. Isso é o que todos nós queremos, isso é o que a sociedade quer, que o processo se inicie, se desenvolva sem interrupção e termine o mais rápido possível, né? Pois bem, mas é lógico que nessa caminhada aí o processo pode encontrar algumas situações que nós chamamos de crises processuais, e essas estão aí elencadas no artigo 313. É lógico que nem todos os casos estão aqui elencados, mas a maioria deles. Diz lá, ó, suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Então, se morre alguém, né, que é parte no processo, ou qualquer das partes acaba perdendo a capacidade processual, o processo ele tem que parar para que, no caso da morte, haja habilitação dos sucessores, se for o caso, no caso da perda da capacidade processual, para que haja nomeação de um representante aí legal para o processo. Também o processo ele pode ser suspenso pela convenção das partes. As partes, gente, no processo elas podem, por exemplo, estão tratando, vamos fazer um acordo, tal, vamos procurar resolver isso, precisam de um tempo,
né, para amadurecer, né, essa ideia. E aí pode pedir a suspensão do processo, que mais adiante, né, veremos, né, lá no parágrafo 4º, né, que diz que quando for feito o pedido de suspensão do processo por convenção das partes, esse prazo não poderá ser superior a 6 meses, né? Então as partes podem tranquilamente pedirem aí para que o processo seja suspenso, desde que esse prazo não supere 6 meses. Pela arguição de impedimento ou de suspeição. Então, o impedimento, a suspeição, nós já estudamos também, né? São casos que afetam a própria pessoa do juiz, né? São situações que afetam a própria pessoa do juiz, ao contrário da incompetência, que diz respeito ao próprio órgão judiciário, diz respeito ao juízo e não ao juiz. Então, uma vez requerida a suspeição ou impedimento do juiz, também haverá suspensão do processo. Também pela admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas. Nós veremos, gente, mais adiante, que existe um procedimento que visa unificar entendimentos, né? E esse procedimento de resolução de demandas repetitivas, esse incidente, ele é instaurado perante o tribunal, né? Por exemplo, nas comarcas do interior de São Paulo existem inúmeras ações, né? Várias ações, centenas de ações que versam uma matéria de direito, por exemplo, que é comum. Nesse caso, chegando ao conhecimento do Tribunal de Justiça, poderá lá o tribunal, né, instaurar esse incidente para resolver essa questão, e aí aquela decisão nesse incidente valerá para todos os processos que versarem a mesma questão de direito. Então, no momento em que se instaura lá um incidente de resolução de demandas repetitivas, os processos que versam a mesma matéria ficarão suspensos, né, nas comarcas de origem, né? Isso aí nós estudaremos com maior acuidade mais adiante. O inciso 5, né, fala quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. É um exemplo. Tem um funcionário público que ingressa com ação pedindo que lhe seja tutelado um direito, né, perante a administração pública. Mas existe um outro processo questionando o quê? Ou discutindo a qualidade desse funcionário público, desse servidor público, né? Ora, esse processo que está discutindo o eventual direito desse servidor depende o quê? Da resolução, se ele, do outro processo, que discute se ele é servidor ou não. Por quê? Ora, se naquele processo em que se discute a qualidade de servidor ficar reconhecido que ele não é servidor, esse processo no qual ele pede aqui eventuais direitos, né, logicamente não seguirá adiante. É isso que a linha A fala. Então, quando esse processo, no nosso exemplo hipotético, que está discutindo eventual direito desse servidor, né, for noticiado de que existe um processo que discute a sua qualidade de servidor, esse processo no qual se discute, né, a tutela do direito do servidor deverá ficar suspenso até que se resolva, por óbvio, né, aquele processo que se discute a qualidade de servidor, né? E também quando a sentença de mérito tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juízo. Isso, gente, é no caso de determinada prova processual ser requerida, né, que seja produzida através de carta precatória, através de carta de ordem ou através de carta rogatória. Então, enquanto não for, né, cumprida essa carta, o processo ele deverá ficar suspenso, né? E isso é óbvio, porque senão o juiz não terá esgotado toda matéria probatória aí para que ao final faça o seu julgamento. E por motivo de força maior, caso que pode ocorrer uma tempestade, pode ocorrer uma greve, né? Ou seja,
questões que fogem aí, né, à própria ao próprio domínio, né, aí, né, dos sujeitos processuais, né? O 7 fala da questão, né, de acidentes, né, marítimos, diz lá, quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação, da competência do tribunal marítimo, né? Então, esse tribunal marítimo, ele consta aqui ainda, né, mas esse tribunal marítimo, ele não é um tribunal jurisdicional, né? Esse tribunal marítimo, ele é extrajudicial, né? Conforme estudaremos quando estudarmos lá, dentre os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, o procedimento da avaria grossa, né? Então, isso aí nós veremos mais adiante. E nos demais casos que este código regula, né? Também, lógico, gente, não fala aqui, mas quando há impugnação, né? Por exemplo, há impugnação do cumprimento de sentença, há o quê? Poderá haver a suspensão do processo, né, em determinadas situações. No caso, quando há o ingresso dos embargos de terceiro, né, meio processo também, ele, em determinadas situações, ele também se suspenderá. No caso dos embargos, né, em regra, haverá suspensão. No caso da impugnação, do cumprimento de sentença, somente em questões, em ocasiões excepcionais, é que haverá aí a suspensão. Então, como vocês verificaram, não é somente essa relação prevista no 313, né, que aponta os casos de suspensão do processo. Temos outras, né, e citei aqui duas, né, mas existem outras hipóteses aí, né, outras situações em que o processo também se suspenderá. Lembrei outra aqui, também no caso do procedimento de intervenção de terceiros, né? Algumas intervenções de terceiros também haverá suspensão do processo. Enfim, existem outras situações, né? Bom, e aí o legislador, nos parágrafos aí, né, ele fala de quando há habilitação, né, fala de como será feita a habilitação do sucessor no caso de morte da parte, né, como será feito a nomeação de representante legal no caso da perda da capacidade, né, enfim, são situações regulatórias aí dos próprios casos de suspensão. E o interessante é que uma vez o processo suspenso, né, quando encerra-se o fato que levou à suspensão, o juiz, independentemente de requerimento de qualquer das partes, ele determina, né, aí de ofício o prosseguimento, ou determina não vou nem dizer reativação, ele determina de ofício o prosseguimento do feito, sem que haja necessidade de qualquer requerimento das partes. Pois bem, vistos os casos aí de suspensão do processo, né, nós temos também, e o processo, né, como eu sempre digo, o processo, como qualquer, né, organismo vivo, né, ele nasce, ele cresce e ele se extingue, né? Então, no caso da suspensão do processo, né, quando há suspensão do processo, isso é óbvio, né? O legislador no 314 ele pontua aqui, mas isso é óbvio. Uma vez suspenso o processo, né, haverá necessidade que não pode ser praticado nenhum ato processual, a não ser diante da necessidade de alguma tutela provisória, né, aí de urgência, né? Se assim for necessário, haverá possibilidade de que se pratique atos, mas a regra é que uma vez o processo estando suspenso, não haverá aí possibilidade de se, né, praticar qualquer ato processual. E o legislador mais adiante, ele no 315, eu até acho que ele já poderia ter colocado essa disposição no 315 dentre aquelas previstas no 313, mas talvez por se tratar de uma questão que envolve, né,
um outro tipo de processo, o processo criminal, talvez por isso o legislador tenha tratado especificamente no artigo 315. Ora, diz lá, se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo, até que se pronuncie a justiça criminal, né? Tem um exemplo bem emblemático, por exemplo, alguém está sendo acusado de bigamia. Bigamia é crime, né? Pois bem, existe lá um processo crime investigando se há ocorrência ou não de bigamia. E existe, né, uma ação, né, de divórcio, por exemplo, né, uma ação de divórcio. Ora, se porventura existe uma ação de divórcio e existe uma ação de bigamia, se porventura essa ação criminal for julgada procedente, haverá o quê? Haverá a condenação do réu, né? E aí, essa ação que está tratando do divórcio, na realidade não é divórcio, né? Essa ação será o quê? Ela será extinta, não há que se, né, prosseguir nessa ação. Por que não? Porque se for lá, né, condenado o réu em bigamia, na realidade esse casamento ele é nulo, né, e não, né, válido ao ponto de poder ser, né, sujeito a uma ação de divórcio, porque somente um casamento válido é que poderá ser objeto de divórcio. O casamento que é nulo, de pleno direito, não há que se falar em divórcio. Talvez por isso o legislador tenha tratado especificamente aqui no artigo 315. Também pode-se dar um caso em que alguém ingresse com uma ação de reparação de danos contra alguém em decorrência da prática de um ato ilícito, e esse ato ilícito ainda esteja sendo discutido numa ação judicial, né? Ora, se porventura na ação judicial ficar lá comprovado que não houve a materialidade e nem a autoria do crime, não há que se falar em reparação de danos. E aí essa ação civil que esteja sendo tratada aí, ou que esteja tratando da reparação de danos, deverá ficar sobrestada, é o termo técnico que a gente usa, né? Sobresta-se a ação civil e espera-se a ação penal para que possa ser, primeiro lá, certificado se há ou não a prática, né, a autoria e a materialidade, né, do crime, né? E aí o legislador, no 315 dos parágrafos 1º e 2º, ele fala aí do prazo, né, que tem que ser proposta a ação penal, tal, no caso dela proposta, quanto tempo ela deverá durar e assim por diante, tá? Pois bem, o processo nasceu na forma do artigo 312, sofreu alguma crise na forma do 313 até o 315, superadas essas crises, o processo vai se extinguir, né? Bom, o processo ele se extinguirá, né, na forma do artigo 316 através de uma sentença, né? Na realidade, gente, o legislador aqui não andou bem, porque o próprio legislador, no artigo, né, 203, né, parágrafo 1º do CPC, ele fala que a sentença é o ato do juiz que põe fim à fase cognitiva do processo, né? E diz aqui que a extinção do processo dar-se-á por sentença. Aí eu pergunto, será que a sentença proferida pelo juiz, lá ao final da fase cognitiva, extingue o processo? Essa pergunta, a resposta é não. Poderá extinguir o processo. Quando? Quando o réu vai e cumpre voluntariamente a obrigação determinada pela sentença. Mas se ele resiste ao cumprimento, temos um procedimento, chama-se cumprimento de sentença. E aí, o processo continua. Essa sentença, uma vez proferida, se ela não for líquida,
aquela sentença que não diz qual é o valor da obrigação ou qual é o objeto da obrigação com clareza, essa sentença não pode ser cumprida, porque não se sabe qual é o objeto ou qual é o valor da obrigação, né? E aí ela tem que ser liquidada. Então, após a sentença, podemos ter ainda a fase de liquidação de sentença. Uma vez liquidada, aí sim, o réu não cumprindo, passaremos à fase de cumprimento de sentença. Então, na realidade, o legislador não foi muito feliz, porque na maioria das vezes o processo não se extingue através da sentença. Pode se extinguir em duas situações: quando a sentença não julga o mérito, aquela sentença chamada sem resolução de mérito, tá? Aí o processo se extingue porque o juiz encontrou lá um defeito processual que exigiu, né, a extinção do processo. Ou quando o próprio réu ele cumpre voluntariamente a obrigação. Nesses dois casos, a sentença sim extinguirá o processo, né? Mas na maioria não. E um outro caso em que a sentença extingue o processo é a sentença proferida no processo de execução, porque a sentença proferida no processo de execução, não lá nos embargos, mas no processo de execução, ela simplesmente é proferida para encerrar o processo. Então, somente nesses três casos é que a sentença encerra o processo. Nos demais, né, não haverá a extinção do processo pela simples prolação da sentença, né? E o legislador aí, né, encerrando, né, aí a parte que trata da extinção do processo, diz que antes de proferir a decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Também aqui, né, na realidade, o legislador, antes de falar em decisão, ele poderia ter falado em sentença. Aqui sim ele poderia ter falado em sentença. E aqui eu me associo à doutrina, né, mais abalizada, para dizer o seguinte: ora, quando há um vício processual, né, aí na petição inicial, o juiz, e aqui ele só pode tratar disso, no artigo 317, ele tem que dar uma oportunidade para que a parte possa corrigir aquele vício, né? E aí, não corrigido o vício, o juiz, através de uma sentença, e aqui a decisão, né, o pronunciamento do juiz não é uma decisão interlocutória, é uma sentença, porque somente através de uma sentença é que ele poderá extinguir o processo sem resolução de mérito. Isso nós vamos ver mais adiante, quando estudarmos lá o artigo 319, né, 320, né, e também o 330 do CPC, quando trata, 330, 331, quando trata lá do indeferimento liminar da petição inicial. Então, o 317 diz: antes de proferir a decisão, e aqui devemos ler sentença sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. E esse 317 nós devemos analisá-lo, né, em conjunto com o artigo 9º e 10 do CPC, que agora é dever do juiz, né, dever legal do juiz, toda vez que houver um vício, tá, processual, que a parte responsável primeiro seja intimada para que possa corrigir esse vício, para somente após a não correção do vício é que o juiz possa tomar aí a medida, né, cabível para aquele descumprimento aí ofertado pela parte. Então, o artigo 317 tem que ser, antes de tudo, apreciado, né, interpretado em consonância com o artigo 9º e artigo 10 do CPC. Bom, gente, aí era aquilo que nós tínhamos para falar, né, a respeito do nascimento do processo, das crises processuais enfrentadas pelo processo, que é, né, ou que são os casos de suspensão do processo, e também a forma com que o processo se extinguirá, né? E aí, de forma geral. Gostaria de agradecer, né, a atenção de todos
Aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam aí no canal mais uma vez, né? Eu peço aí a vocês, porque no momento em que disponibilizarmos, né, mais aí matérias a respeito, vocês serão devidamente comunicados. Também não se esqueçam de compartilhar aí com todos os familiares e colegas. Um beijo a todos, gente, e espero que tenham aproveitado bem, né, a nossa aula. Abração e até mais.